Olá, um grande abraço a todos que nos acompanham nesse momento desse projeto alcançado e apoiado pela Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, através da Prefeitura Municipal de Fortaleza e da Secult-For. O projeto 12 Apóstolos da Ciência é fruto de um trabalho do poeta, escritor, radialista e apresentador de TV, Pedro Sampaio, que discorreu sobre o tema Ciência em 12 títulos, contendo uma coletânea e um estojo, que entra de contrapartida dividido em 3 módulos na formatação virtual do cordel eletrônico. Os 12 Apóstolos da Ciência que serviram à humanidade teve um manifesto assinado de apoio pelo presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, o presidente e poeta Gonçalo Ferreira, que, como autoridade no tema Ciência e Literatura de Cordel, indicou essa obra para as escolas de nível fundamental, médio e superior. E com vocês, o segundo módulo, mais 4 dos 12 Apóstolos da Ciência, que são eles: Galileu Galilei, Isaac Newton, Johann Kepler e Marie Curie. E para começar, sobre Galileu Galilei, o poeta diz assim: a ciência moderna considera como pai que Galileu Galilei e seu nome aonde vai, com sua sapiência a serviço da ciência, atenção logo atrai. E com vocês, cordelizando Galileu Galilei. 12 apóstolos da ciência que serviram a humanidade. Literatura de cordel, cordelizando Galileu Galilei. Autor Pedro Sampaio. Um projeto com apoio da Lei Aldir Blanc em edital Secult-For. A ciência moderna considera como pai que Galileu Galilei e seu nome aonde vai, com a sua sapiência a serviço da ciência, atenção logo atrás. Na Itália que nasceu essa grande sumidade, todas suas descobertas tinham grande qualidade e o mundo assistiu quem muito contribuiu para o bem da humanidade. Ele, filho de Vicenzo e de Júlia Amanati, sobrenome Galilei, com ele não tinha empate, com cálculos e precisão, análise com atenção se fazia sem disparate. Lá em Pisa ele viveu grande parte de sua vida, estudou também em Pádua, Itália, terra querida, onde Galileu projetou, descobriu e propagou a ciência na medida. Em estudo sistemático, Galileu é pioneiro, movimento do pêndulo é autor verdadeiro, a tese newtoniana em Galileu se irmana a partir do grau primeiro. Os anéis que tem Saturno e as montanhas lunares, todas as fases de Vênus e os movimentos solares, Júpiter muito revelou, Via Láctea decifrou aspectos particulares. Balança hidrostática, telescópico aprimorou, compasso geométrico, Galileu foi quem criou, o relógio pendular, instrumento de marcar, grande quantia inventou. Pai da ciência moderna, foi ele considerado, sua genialidade fez-se ele censurado, a tal Santa Inquisição foi grande perseguição para que fosse condenado. Na escola dominical foi um aluno promissor, quis entrar para o monastério, mas seu pai foi um censor. De repente se fascina para entrar na medicina e tentar ser um doutor. E rumou para a matemática, abandonou a medicina e depois de 3 anos tirou ela da rotina, abraçou os numerais contra o gosto de seus pais, virou saga, virou sina. E na área da mecânica começou a trabalhar. Tratado lá pela Lacerta publicou para falar a invenção da balança, medição com segurança, hidrostática de pesar. E o tratado de Montu trata o corpo em movimento, mede a velocidade dentro do deslocamento, tudo tinha perfeição, cuidado na ferição, ao surgir cada invento. Chamado de pai da física, da matemática também,
Galileu, muito esperto, viveu para muito além de suas múltiplas criações, relógios nas invenções. Via Láctea se deu bem. Sempre com Paulo Sarpi viajava para Veneza. Um dia surgiu rumores que falava da grandeza de telescópio gigante com visão muito possante de origem holandesa. Galileu logo abraçou o desafio de criar um equipamento capaz de muitas vezes aumentar do objeto o tamanho, a visão, tendo ganho para tudo observar. Multiplicou por 3 a imagem na visão e logo passou para 10 sua multiplicação. Imagem longe na finta aumentou por 30 foco de observação. Galileu não registrou desse invento a patente. Um fabricante de óculos fez imediatamente Países Baixos do plano desse invento italiano que ajudou a muita gente. O eco das descobertas conduziu ao pedestal, recebeu o honroso título de filósofo grande-ducal, sem precisar ensinar, ficou só a pesquisar o cenário sideral. E foi Sidersumunúcius que trouxe confirmação de todos os seus inventos que gerava suspeição. Diziam que se apossava do que outrem inventava, mas isso foi armação. Kepler foi ao seu socorro com um apoio importante de provar que Galileu em inventos foi gigante. Comprou então a briga e mostrou que era intriga na nação de implicante. O Colégio dos Romanos, jesuítas conhecido, estava futuro Papa Urbano, foi escolhido. Galileu fez amizade e de vossa santidade sentimento agradecido. Os gênios matemáticos, professores do Romano, eram bem conceituados, respeitados todo ano. Galileu, um vencedor da Academia Mentor em estudo soberano. Galileu suas descobertas lá em Roma apresentou e o Papa Paulo V, quem recepcionou, Papa e seus cardeais promoveram mais e mais o que Galileu criou. E assim ele provou toda a genialidade com a marca Galileu para toda a humanidade. Teologia racional da igreja medieval veio à diversidade. 1612, o ano que escreveu um discurso sobre coisa que na água se moveu. De Arquimedes teoria, Aristóteles contraria com o assunto que rendeu. Com Cesare Cremonini teve grande amizade. Acusado de heresia, começou grande maldade. Sobra da Inquisição, gerando perseguição, vinda toda crueldade. Visitou Palácio Pitti, com Granduquesa, Cristina e Berberini, cardeal e realeza, grandes admiradores, também avalizadores da sua maior riqueza, que era a sabedoria, onde o mestre Galileu mostrava a sua teoria em tudo que concebeu, provou ser peso do ar, algo fácil de pesar, como ele descreveu. Foram cartas copérnicas que Galileu escreveu a Bernardetto Castelli, que não bem compreendeu, Pietro Dini não gostou, de Lorena rechaçou e grande encrenca acendeu. Escândalos provocaram ideias inovadoras, Galileu, ao apontá-las, reação devastadora, vindo dos conservadores da igreja, os mentores, mão de ferro julgadora. Porém, tinha resistência na nação dos defensores, dividia a opinião até mesmo entre os reitores. Duas universidades duelavam nas verdades dos seus grandes professores. E os tópicos polêmicos, alvo de condenação, com os que falavam da Bíblia
como sendo pregação, quando o ódio se renova, a gente vai comprando prova do que vem da sua lição. Tribunal do Santo Ofício, a tal Santa Inquisição. Diziam ser herética toda a sua conclusão de todo o sistema solar em que veio afirmar o sol em sua posição. Seu maior contestador foi Roberto Bellarmino, que presidia o tribunal. Galileu mudou o destino, suas ideias atacadas e ações discriminadas num terror tão repentino. Galileu, encorajado com as ademonstrações, Urbano VIII alivia parte das suas aflições. Um papa mais progressista na ciência, ele avista dos problemas soluções. Via que o tribunal, chamado de Santo Ofício, com sua perseguição, a maldade deu início. O crime contra a ciência, que mostrava competência em um grande sacrifício. O Papa Urbano criou, no momento afirmaria, que a Igreja não condenou e que jamais condenaria a tese copernicana nem a galileana e que até apoiaria. Urbano VIII encorajou Galileu a continuar seus estudos, suas teses, para assim aprimorar todo o seu conhecimento, aumentar descobrimento na arte de conquistar. Movimento das marés, na tese de Galileu, um triplo entendimento foi aí que se perdeu, com o heliocentrismo junto ao geocentrismo condenado apareceu. Um tanto conflituoso, mas apesar de ser cristão, Galileu defenderia, no seu ponto de visão, a Igreja progressista contra todo ativista defensor da Inquisição. Galileu foi intimado a comparecer a Roma e por lá ele foi julgado, quase cego por glaucoma, os seus livros censurados, seus inventos confiscados e foi pena em grande soma. Converteu sua prisão para virar confinamento, palácio do embaixador sendo seu primeiro momento, e Toscana entrou em cena, depois Roma e Siena, a centro e encerramento. Cego e muito doente, publicou a teoria da matéria em movimento. Muita gente aclamaria, reconhecendo o valor dessa obra, um primor que cardeais aprovaria. Teoria copernicana, a Igreja lhe proibiu que ele repassasse ao que muito aderiu. Galileu, na restrição, omitia a opinião do acordo que assumiu. Controvérsias na sua morte, como parte do cenário. Galileu, queimado vivo, foi um conto do vigário e tendo seus ideais, conhecimentos astrais desse mundo planetário. A filha Maria Celeste lhe deu toda a assistência, cuidando do pai doente com carinho e paciência. Diante dessa má sorte, em Florença teve morte, causando luta à ciência. Seu corpo foi sepultado, Basílica de Santa Cruz. O cristão hoje reconhece cada tese que seduz. A Igreja reconheceu e muito se arrependeu por buscar a sua luz. E 3 séculos depois, lhe dão a absolvição. Papa João Paulo II fez pedido de perdão, revelando os seus anais, vê os erros medievais e toda perseguição. Galileu muito viveu, época atribulada, Igreja Idade Média, nação desenfreada, se não fosse coerente, se julgasse consequente, punição era instalada. Galileu mudou de Pádua, em Florência foi morar, e levou o filho Vicenço para lhe acompanhar. Em Florença padeceu, adoeceu e morreu, para a história resistiu. A Igreja pede desculpas
Em pleno ano 2000, Papa João Paulo II, tão amado do Brasil, disse com propriedade: foi uma grande maldade que o mundo assistiu. Tudo que tem a ciência, Galileu incrementou. Sua genialidade muito cedo revelou o cosmos, seu movimento, estrelas do firmamento, tudo isso ele estudou. Belíssima história de Galileu Galilei. Agora vamos falar do pai da física, Isaac Newton, que tem uma particularidade com o autor da obra. Isaac Newton nasceu no dia 4 de janeiro. Exatamente no dia 4 de janeiro também nasceu o nosso querido poeta Pedro Sampaio. E mais uma coincidência é que esse Cordelizando foi escrito também no dia 4 de janeiro. E o poeta da obra revela essa particularidade na segunda estrofe, quando diz assim: a data de nascimento me causa grande alegria. Por ser 4 de janeiro, coincide com meu dia. Está lá no calendário, marcado meu aniversário, me causando euforia. Com vocês, Cordelizando, Isaac Newton. 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade. Literatura de cordel, Cordelizando, Isaac Newton. Autor Pedro Sampaio. Projeto com apoio da Lei Aldir Blanc em edital Secult-For. Era de 1600 do ano 43. Nascia na Inglaterra o pai da física da vez. Era 4 de janeiro, surgia para o mundo inteiro cientista com altivez. A data de nascimento me causa grande alegria, por ser 4 de janeiro, coincide com meu dia, está lá no calendário, marcando meu aniversário, me causando euforia. Isaac Newton, mestre, matemático genial, físico bem consagrado, astrônomo fenomenal, teólogo, alquimista, filósofo, naturalista, para a ciência o imortal. Pela obra importante que conseguiu escrever, Filosofia Natural, Leis de Newton, faz valer no mundo da matemática, criador sua tática para não deixá-la morrer. No mundo da ciência, essa obra envolvente reforça a tese de Kepler, que de forma competente estudava os planetas, também todos os cometas, com seu jeito envolvente. Poder unificado e o profético também, no mundo da ciência, avançou, foi mais além que o heliocentrismo e todo o preciosismo que a lei de Newton tem. Primeiro telescópio, Newton foi quem construiu. Pura teoria das cores, na sua ideia surgiu cálculo sem sair do tom para a velocidade do som, Isaac Newton descobriu. São fórmulas tão importantes como infinitesimal, as séries de potência em tese binominal, como a raiz quadrada matemática apurada na equação fracional. Foi a Royal Society que realizou promoção de pesquisa que apontava a grande consagração de Newton para a ciência, primeiro em competência, exercendo sua função. E as leis universais para Newton era a missão, fazer seus descobrimentos e aplicar sua função com precisão racional no seu aspecto legal e honrando a profissão. Newton nasceu prematuro e o pai não conheceu. Era próspero fazendeiro, 3 meses antes morreu. Antes que Newton nascesse e assim não conhecesse o papai que Deus lhe deu. Hannah Schofield Newton foi a sua mãe querida, assumiu sua fazenda, depois da triste partida, trabalhou com sensatez, sepultou a viuvez em paixão bem assumida. Pastor Bernardo Smith lhe pediu em casamento. Com 3 anos de idade, Newton, muito ciumento, rejeitava o tal pastor de sua mãe o novo amor e começou o tormento. Foi morar com sua avó. Ainda bem pequenino,
Não gostava do padrasto, pois achava um cretino. Jovem, ele lhe ameaça transformá-lo em fumaça, movimento de desatino. Temperamento difícil, de cara sempre fechada, jeitão introspectivo de figura mal amada, o seu lado de romance revelando o único lance pela sua longa estrada. Com a jovem Anistorre, uma linda senhorita, a filha de farmacêutico em paixão breve e finita, ficou no esquecimento, foi paixão só de momento na sua vida esquisita. De 12 aos 17 dos seus anos de idade, ficou no Taking School toda a escolaridade. Fazê-lo um agricultor, a mãe tentou com ardor, mas desistiu de verdade. Existe a assinatura de Newton numa janela, lá na Taking School, protegida sobre tela, uma marca cultuada, também muito preservada, como se fosse o aquarela. O caderno tem registro que ele estudou nessa tal de King School, pois tudo Newton anotou, e tinha geometria, também trigonometria, tudo mais que conquistou. O que Newton dominava, nem a universidade, repassar era incapaz com toda a propriedade, pois Newton foi genial ao lidar com numeral, tinha muita habilidade. Também Isaac estudou latim, grego e hebreu, dominava a Bíblia e nela muito saber absorveu. Um colega estudante foi muito deselegante quando a Newton ofendeu. Essa encrenca com um amigo, ele mexeu com o seu brio. De aluno mediano, fez um pacto, um desafio. Tomou firme decisão de virar um campeão de talento e sangue frio. E no Trinity College de Cambridge, a formação, o forte iluminismo começou a sua ação. Grande mestre Barru, para Newton foi grande gol que o fez um campeão. Como um autodidata, Newton muito descobriu e em fórmulas bem incríveis, interesses atraiu, de nomes fenomenais, matemáticos geniais, em cada lei que aderiu. O binônimo de Newton é sublime teorema, onde ele impõe ao mundo a força do seu sistema. Teoria das fluxões trouxe firmes soluções de todo e qualquer problema. A arte da matemática passou a ser importante só após os 20 anos na vida de estudante. Números e oxigênio para Isaac, sublime engenho que se fez interessante. As grandes celebridades da ciência universal tinham a atenção de Newton, sua pesquisa era real. De Euclides a Galileu, de Descartes compreendeu até o espaço sideral. Gravitação universal lhe trouxe revolução. No progresso da ciência, deu a Newton expressão. Teorema binominal, outra tese sem igual. Tem problema? A solução. Teoria corpuscular, a propagação da luz. Traz sua genialidade, lei de Newton que seduz. O fenômeno dispersão, refração e difração, a ciência lhe conduz. Dentro da Royal Society, virou membro efetivo e o seu livro importante passa a ser competitivo e ampliou constatações em muitas publicações, se fazendo produtivo. Os títulos honoríficos em muitas academias, nas muitas sociedades que enfeitavam os seus dias, cientista respeitado, pai da física chamado, merece as honrarias. O seu livro Principia já dizia explanações, reforçando sua tese com muitas formulações, mas Newton foi cauteloso, como sempre precioso, contra especulações. E Newton foi plagiado em muito do que criou. Sociedade sabia e muito denunciou
controvérsia evitava se alguém lhe perguntava e assim se comportou. Um trabalho de Leibniz quis de Newton desbancar, mas foi constatada a fraude, plágio não pode passar. Digna academia selou e o crime denunciou para sua tese preservar. Newton assim contribuiu com mais uma teoria das coordenadas polares, cálculo com maestria, equação diofantina, sua tese muito ensina, passos da geometria. E Newton foi nomeado professor Lucassiano, indicado por Barrow para o cargo soberano, a ótica entrando em cena, em sua teoria plena nascendo mais esse plano. Newton foi quem descobriu aspectos fundamentais, impulsionando a ótica em seus ângulos principais. Outra imagem fez mostrar bem inversa, circular, a oblongna foi demais. E descobriu que o prisma refratava várias cores e por ângulos diferentes revelava seus primores. Quando luz tem a passagem, formata toda a imagem por inúmeros fatores. Para ele, ótica na luz vem de cores diferentes, que a luz branca, por sinal, vem de pontos reluzentes, azul, verde, amarelo, violeta, Newton belo, vermelhos fosforescentes. Aberração cromática, telescópio refrator, Newton em profundo estudo foi o seu descobridor. Para acabar com o problema, construiu um novo sistema, telescópio refrator. Chamado newtoniano, esse grande instrumento, telescópio poderoso para se ver o firmamento, óptica e grande obra, com informações de sobra, com todo o seu incremento. Polarização da luz, de Isaac outro golaço, logo após o Principia, conquistou mais seu espaço, campo gravitacional, gravitação universal, com a ciência fecha laço. A atividade de Newton não sofria objeções, para todos os problemas projetava soluções. Nos números evoluía, reinava na astronomia com as suas inovações. Com Halley, seu grande amigo, Newton muito conversou. E Halley, com grande dúvida de planeta que orbitou, pelo Sol sendo atraído, qual espaço percorrido, Newton solucionou. Qual a relação de força, campo de gravitação? Lei de causa e efeito em sua movimentação. Dizem que numa manhã viu na queda de uma maçã nascer sua formulação. E um primeiro objeto atraindo um segundo. Suas forças são iguais nesse estudo bem profundo. Newton logo calculou a ciência, quem ganhou conhecimento no mundo. Ele fez cálculo da Lua na distância orbital. Sua lei da gravidade foi sempre essencial. Depois de muito estudado, se sentiu realizado com sua lei universal. No mundo da ciência, leis de Newton foram 3. Descreveu o comportamento, o movimento, tinham vez. Na proporcionalidade da força da gravidade, aplicou com lucidez. A paixão por outro tema levou Newton à alquimia, escreveu o teorema com muita sabedoria, enxergava com nobreza o que via na natureza ao nascer de cada dia. Em sua lei destacava algo muito diferente, de fator mecanicista que surgia à sua frente, tinha na filosofia essência de alquimia, para ele atraente. A visão religiosa cedo nele principia, veio desde seu padastro formado em teologia ortodoxa. A igreja começou cedo a peleja com sua filosofia. A sua biblioteca
livros de filosofia, constava de grandes obras, também de teologia, guardava muitos valores, importantes escritores nas obras de alquimia. A fama de cientista sem mudar a religião, como cristão anglicano professava sua missão, a sua fé se revela ao visitar a capela para fazer sua oração. A sua crença em Deus, o que rege a lei da vida, que tudo sabe, pode e faz tudo na medida. No universo é soberano, nada foge do seu plano e não nega sua guarida. E até Apocalipse, mestre Newton discutiu alquimia ou ocultismo, ele também assumiu suas interpretações, dividiu opiniões, mas assim contribuiu. E o cientista deixou, registrado em manuscrito, informações do que tinha em noção do infinito, apocalipse final e teoria abismal de inferno bem descrito. O derradeiro destino para toda a humanidade é desse apocalipse devorando de verdade. Ao cumprir as escrituras, provocará as torturas com toda a voracidade. Movimento Rosa Cruz, secreta sociedade, acadêmicos europeus tinham curiosidade. A Newton influenciou e de cara contagiou, ficando na Irmandade. E na crença Rosa Cruz, cada membro acreditava seres os especiais que com anjos conversava, com espíritos também que viviam muito além do que alguém imaginava. Os números em tradição, estudos de alquimia, esoterismo, bíblia, física e filosofia, ciência da natureza, estudo da realeza, junto com astronomia. 169 livros Newton escreveu, deixando para a ciência o seu grande apogeu. Joseph Luiz falou, por tudo que projetou, gênio igual não apareceu. Para alguns, Newton morreu com a sua virgindade, não deixando um herdeiro dessa genialidade. Viveu com persistência a serviço da ciência, sem ter afetividade. Abadia Westminster está Newton sepultado, junto a ingleses ilustres por ser gênio consagrado, e assim esse cordel é o nosso simples troféu que a ele é outorgado. Nesse projeto, 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade, apoiado pela Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura através da Prefeitura Municipal de Fortaleza e da Secult-For, vamos falar de Johannes Kepler, que brilhou na ciência com as suas leis. E o poeta afirma na quarta estrofe: e o mundo da ciência que teve assimilação com que Kepler descobriu e fez utilização. Toda a sua competência despertou tanto a ciência até a gravitação. Com vocês, cordelizando Johannes Kepler. 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade. Literatura de cordel, cordelizando Johann Kepler. Autor Pedro Sampaio. Projeto com apoio da Lei Aldir Blanc e edital Secult-For. Idos de 1500, no ano 51, nasce lá na Alemanha um cérebro bem incomum, sábio em filosofia, na lente da astronomia, veio dar um grande zoom. Johannes Kepler, seu nome, foi quem fez revolução em pleno século XVII com sua arte em ação. Leis de Kepler ele criou e o universo decifrou, além da constelação. O Udir Esteticidade, foi lá que Kepler nasceu. Dominou a matemática, a astronomia conheceu. Mestre em astrologia, também em filosofia, para a época que viveu. E o mundo da ciência, que teve assimilação, com que Kepler descobriu, fez utilização,
Toda a sua competência despertou tanto a ciência até a gravitação. Copérnico e Isaac Newton, mestre Kepler copiou. Baseados em suas teses para a ciência, deslanchou. Na mecânica suas leis e tiveram voz e vez, aqui bateu que ficou. E em Gans, lá na Áustria, Kepler foi um professor, colégio seminarista, matemático comprimou, seus segredos ensinava e com os números brincava e mostrava o seu valor. Ótica também faz parte do grande conhecimento. Uma versão do telescópio tem o seu descobrimento com técnica do refrator e fez o observador tornar-se grande instrumento. E viveu sem distinção, dúvidas na astronomia, se seria números quânticos também a astrologia, raciocínio, argumentos, racionais, pensamentos dentro da filosofia. Kepler se fez fervoroso, um homem firme na fé. Em tema religioso mostrou como é que é e que Deus criou o mundo, raciocínio profundo, segue em frente sem dar ré. A astronomia rotulou com a física celeste. A tese de Aristóteles para ele é inconteste. Metafísica ideal, cosmologia sideral, foi para ele grande teste. Seba Kepler, seu avô, foi ele um lorde perfeito, uma família afortunada. Kepler tinha um bom leito. Depois que Kepler nasceu, a riqueza enfraqueceu, foi de fato e de direito. E seu pai, Henrik Kepler, virou só um mercenário. Depois largou a família sem deixar itinerário. Tinha Kepler 5 anos e viveu os desenganos, mundo sendo adversário. O sumiço de seu pai para a família, ele morreu na guerra de 80 anos do continente europeu, lá pelos baixos países que gerou os infelizes que por lá se escafedeu. Catarina, sua mãe, o pai tinha hospedaria e em meio aos seus clientes que por lá Kepler vivia, a criança tão querida, muito esperta e sabida, a todos encantaria. Sua mãe foi perseguida porque era curandeira. Sendo assim discriminada, julgada por feiticeira, viveu essa agonia por conta da bruxaria, teve vida cativeira. Johannes, quando nasceu, foi criança prematura, muito fraca e doente, para a família uma tortura. Sai do estágio anormal, vira um ser fenomenal, encantando com ternura. Kepler, ainda criança, conheceu a astronomia. Amor à primeira vista, o que representaria. Aos 6 anos de idade, grande curiosidade pelo que no céu se via. Era de 1500, ano de 77. Uma grande bola de luz, lá no céu ela reflete, mexendo com o planeta, resgatando cosmo-cometa, corta feito um canivete. E um eclipse lunar, Kepler também vislumbrou, 1580, quando a lua avermelhou. A varíola, por sua vez, deixava a vista em escassez, o que lhe prejudicou. Após o curso primário, fez escola de latim. Depois de universidade, com princípio, meio e fim, Vitus Miller, um professor que ensinava com primor, tudo tintim por tintim. Kepler muito escreveu, ensinou filosofia e nas aulas de Tubinga teve muita teoria e provou ser matemático por conhecer tão enfático com a numerologia. Um astrólogo muito hábil, ganhou boa reputação. Horóscopo para os amigos fazia com perfeição. Movimentos planetários estava nos calendários em mapas de previsão. Afirmava ser o Sol, maior fonte de poder. De planetas em movimento, demonstrava conhecer.
O que era mapa astral na esfera sideral fazia parte do saber. O seu primeiro trabalho, na área da astrologia, Mysterium cosmográfico para a ciência, ele surgia. Defesa copernicana e teoria sermana na ciência nesse dia. Conjunção periódica, Kepler muito explicou. Misturou Saturno e Júpiter no que ele observou. Zodíaco aborreceu e assim compreendeu tudo que influenciou. Começou com poliedros, tudo tridimensionais. Os arranjos de polígonos, estudos sensacionais, garantindo para a ciência toda a sua competência, métodos clepeniais. Mercúrio, Vênus e Terra, Júpiter, Saturno e Marte, 6 planetas conhecidos, estudado parte a parte, e que Kepler garantia grandeza da astrologia, semeando sua arte. Garantiu que os planetas giravam em torno do Sol e se alinhavam no universo, na aurora e arrebol. Seu estudo revelaria que em toda a astronomia sua tese é de escola. E o tamanho de cada planetária trajetória, Kepler firme calculava e guardava na memória a esfera do planeta captada na luneta, por ele foi uma glória. Calculava a duração do período orbital, cada ciclo importante para o seu estado astral, estudo feito sensores, planetas inferiores do espaço sideral. Kepler muito respeitou o plano espiritual, plano físico e razão de tudo que fosse astral, e com isso a ciência teve sua inteligência de forma fenomenal. Comparou o plano de Deus com o que via no astral, tendo Deus como Rei Sol, sua estrela principal. Sua tese ganha verso: Deus é o centro do universo, o seu poder é sem igual. Kepler, o heliocentrismo, ele reconciliou, e foi Michael Mastelin que muito encorajou discutir religião e fez bíblica pregação, isso muito lhe ajudou. Trabalhos modificados também na ação de Zeus, onde ele respeitava o que defendia Deus, e com isso ele tinha defesa de sua linha até pelos fariseus. O impacto Mysterium foi a primeira grande ação. Nasceu no descobrimento de Kepler e sua visão de toda a cosmografia junto à astronomia e à modernização. Numa tarde de dezembro, Kepler foi apresentado para a linda Bárbara Miller e ficou apaixonado. Dessa súbita paixão entregou seu coração e logo ficou casado. Ela com 23 anos, já mamãe por uma vez, e já tinha constatado de Kepler a timidez, sentimento conhecido teve perda do marido em sua dupla viuvez. A família não queria aceitar o casamento, mesmo Kepler ser gênio, mas não tinha provimento. Em forma de riqueza, preferiram a nobreza como bom investimento. Mesmo assim, eles casaram, mas veio a separação. Os 2 filhos que nasceram não vingou a criação. Pequeninos veio a morte, sem filhos como suporte, e acabou a união. Os aspectos geográficos e a meteorologia foram estudos de Kepler que perdura hoje em dia. Os números de relações, natureza e previsões, tudo ele descobriria. E Kepler foi convidado para ver observatório. Vitei, lá em Praga, no centro, mais que notório, cientista respeitado, Tycho era consagrado em todo o laboratório. Formou então uma dupla para dar genialidade, que trariam descobertas para a universidade. Tycho e Kepler, dobradinha planetária que caminha para mudar a humanidade. Kepler fez para Fernando um estudo que tratou dos seus aspectos lunares, de que muito pesquisou.
em linguagem nua e crua, mostrava as fases da lua e o que ele constatou. Um fato religioso lhe causou perseguição, recusou o catolicismo e reconheceu a Inquisição. Sendo muito combatido, tudo seu foi proibido, resistir foi a missão. Do imperador Rodolfo, Kepler foi conselheiro, consultor astrológico, passa a ser seu escudeiro. Também a ideologia política que parecia do Império paradeiro. Lá em Praga só podia ser católico ou ultraquista, mas Kepler, por sua crença, autorização conquista e de forma bem humana, com doutrina luterana, segue firme a metodista. E tábuas rodolfinas, Kepler ia estudando, com todas as leis da ótica e tudo que foi girando, e com toda a visão do campo de refração, Kepler ia pesquisando. Um homem fenomenal, a inteligência seduz, a ótica da astronomia e a intensidade da luz, no cérebro, na luz, na alma, seu estudo logo acalma toda a lógica que traduz. Foi Kepler um estudioso do eclipse solar e mostrava a diferença para o eclipse lunar. Discutia nas esquinas até tábuas rodolfinas, ele tinha que avalizar. E Leonardo da Vinci teve vento comparado ao olho do humano em seu campo refratado, estudando com bravura, assim feito em câmara escura, com ângulos fotografados. Kepler, muito avançado, fez um cálculo orbital, toda a dimensão de Marte, um planeta especial, que no sistema solar a grandeza revelar a sua importância astral. Manuscritos rodapés, Kepler fez publicação, que nela narrava sonhos e teve mais perseguição, e qual a mãe foi um dia condenada em bruxaria, nascendo na religião. Em 1612 morre o grande imperador, amigo e fã de Kepler, além de ser seu protetor. Sem ter essa proteção, aumenta a perseguição ao astrônomo professor. Tragédia familiar, Kepler também enfrentou. Varíola matando o filho, febre que viralizou. Esposa quase morreu, na febre que padeceu, maculosa rotulou. No marco gregoriano, elaborou um calendário, definindo o mês e ano e todo o seu itinerário, e mostrando mês a mês tudo que o homem fez com aspecto planetário. Kepler foi advogado, promoveu uma defesa, questão com sua mãe, numa tese com clareza, de bruxa foi acusada, Kepler em sua cartada livrou-a da malvadeza. Time de 11 mulheres para escolher um casamento, depois ficar viúvo, escolheu num bom momento, Susana, a segunda mulher, escolhida por Misté, de lhe dar contentamento. 6 filhos assim nasceram dessa nova união, mas só 3 sobreviveram, 3 feriram o coração. Por doença muito forte, filhos encontram a morte, foi tão grande a aflição. Kepler, grande autoridade no universo da ciência, muito revolucionou ao mostrar a competência. Matemática e astrologia, física, astronomia dominava com excelência. Ganhou estátua em Linz, homenagem em monumento ao homem que está presente na Terra, no firmamento, planetas e mundo astral, saudemos o genial e todo o seu conhecimento. Que maravilha, Johannes Kepler! Agora chegou a vez da ciência de saia. E o poeta Pedro Sampaio sempre brinca dizendo que nos 12 apóstolos da ciência só tem uma mulher que dá no macharal todo. Dá no time dos 11 machos que o poeta escalou, pela sua importância para a ciência e medicina nuclear.
E o poeta afirma dizendo assim: a mulher tem seu papel de destaque pelo mundo, e em todo segmento se vê a cada segundo sua força, seu mistério, mostra a força da mulher de saber muito fecundo. E com vocês, cordelizando Marie Curie. 12 apóstolos da ciência que serviram à humanidade. Literatura de cordel. Cordelizando Marie Curie. Autor Pedro Sampaio. Projeto com apoio da Lei Aldir Blanc em edital Secutifor. A mulher tem seu papel de destaque pelo mundo e em todo segmento se verá cada segundo sua força, seu mistério, mostra a garra da mulher de saber muito fecundo. E o mundo da ciência jamais ficaria fora. Sua alma feminina aprendeu fazer a hora e não é bendita sois, e sem contar nem até 2, ela fez romper a aurora. A aurora do saber, nuclear com energia. Uma aqui vamos citar de grande sabedoria. De Nobel é recordista, única que entrou na lista que 2 prêmios ganharia. Dupla nacionalidade, Marie Skłodowska-Curie, polonesa e francesa, o seu nome está aqui. Sua luz tão feminina, a ciência ilumina, qual pluma do colibri. Era 1800 do ano 67. Nasceu a genialidade que a ciência remete. Sem nunca fugir da raia, a ciência vestindo saia, ela é parte do escrete. Sua grande teoria mudou a humanidade. Foi ela quem dominou a radioatividade. O campo radioativo se fez tão competitivo com a sua diversidade. Nasceu numa família que veio colecionar a conquista de troféus, acostumada a ganhar. Só Nobel somaram 5 conquistados com afinco e os corria a festejar. Marie Curie, pioneira a conseguir ensinar lá na Universidade de Paris e aprovar teses de academia que ela mesmo criaria para depois se propagar. Varsóvia foi a cidade em que Marie nasceu. Então, reino da Polônia, onde muito aprendeu, Freud tinha universidade e a radioatividade em sua vida floresceu. Seguiu a irmã mais velha, foi embora para Paris, onde conquistou diploma, que ele fez muito feliz. Um amor deu casamento, físico de departamento, Pierre, amor de raiz. Pierre Curie dividiu com ela um prêmio Nobel, um casal de conquista entrariam no plantel de grandes descobridores, teorias em bastidores, com Henri Becquerel. Outro físico campeão que a química dominava, foi fazendo parceria com um casal que conquistava um prestígio de valor, trabalhando com amor e a ciência alcançava. Elementos importantes, Marie Curie descobriu. Exemplo, Polônia Rádio, que o mundo assistiu. Principia a revolução, fez nascer a solução, como igual nunca se viu. E tratando de neoplasma, sob a sua direção, produto radioativo teve boa aplicação e o grande resultado foi sucesso alcançado com grande satisfação. E fundou 2 institutos de Varsóvia e de Paris, que ganharam seu nome para pesquisa uma matriz. Fortaleceu seus pilares, criou centros militares e com grande diretriz. Mesmo com cidadania, que na França conquistou, não deixou suas raízes, pela Polônia brigou, língua mater polonesa e assim com muita destreza as suas filhas ensinou. Elemento descobriu, de Polônia batizou,
Homenagem ao seu país, isso muito lhe orgulhou, e em cada sua conquista, essa grande cientista suas origens exaltou. Vítima da sua criação, aos 66 morreu. Contraiu uma leucemia, porque ela conviveu com muita intensidade e a radioatividade seu sangue comprometeu. Exposição ao raio-x, lá nos campos militares, móveis em tempos de guerra aumentavam patamares. Toda essa exposição gerou contaminação e por todos os lugares. Internada em sanatório que fica em Saint-Celons, na França, na Polônia, onde cala sua voz, em pleno mês de julho, morte leva esse orgulho da ciência para nós. A Polônia era império quando Merri lá nasceu. Já tinha o domínio russo, sua família lá viveu. E ela, sendo a caçula, na memória se acumula tudo que ali sofreu. A sua família perdeu todas as propriedades por participar de levantes lutando por liberdades. Construindo resistência, clama por independência, foi percorrendo as cidades. A vida ficou difícil para a família na nação. Pela sua ação política sofreram perseguição. Comprometendo a vida, foi até comprometida toda a sua formação. E assim as duas irmãs, em ação angustiante, tiveram que se envolver com faculdade volante, que cumpria seu mistério, aceitando ter mulher no quadro de estudante. Avandovsky Sandovsky, o seu pai, um professor, um físico destacado, matemático de valor, e em situação tão séria proibiram sua matéria para o ensino, um terror. Tiveram que custear despesa com a formação, trabalhou de governanta como fosse profissão, em mansão tão elegante, de parente importante, era a única opção. Enquanto governanta, Merri se apaixonou. Kazimierz-Zowski, matemático que amou, de família poderosa, sem querer saber da prosa, o casamento rejeitou. E Merri, apaixonada, diante dessa rejeição, sentindo-se humilhada, quase entrou em depressão, e seu amado se opôs à separação dos dois, sendo força de reação. Kazimierz se formou, mas ficou sua paixão. Merri conquistou para sempre seu coração. Sua estátua contemplava quando ele ensinava como reitor numa missão. Em parte de sua vida, ela teve de estudar de maneira clandestina, em busca de se formar. Lia livros escondida, cada carta recebida começaram a rastrear. Ela teve até desmaio pela fome que passou. Era difícil a estadia, seu sofrer muito aumentou. Na mudança para a França, Merri cheia de esperança que um dia ela sonhou. Laboratório industrial, proprietário Gabriel, ele foi seu professor presente vindo do céu, onde fez experiência para o mundo da ciência, ali foi o seu quartel. O seu primeiro trabalho, sua grande descoberta, radiações com urânio, foi a sua porta aberta. Essa fonte de energia, a quem Merri descobria, chegou bem na hora certa. Medicina nuclear, mundo da radiologia, os exames de imagens existentes hoje em dia, é uma grande ferramenta, importância só aumenta e com toda garantia. O termo radioativo e a radioatividade é de sua criação para ter essa identidade e o mundo conhecer, com a ciência saber que a mulher tem qualidade. Peixe blenda, um minério e cheio de radiação, supera muito o urânio e a sua composição. No estudo que assumiu, Merri
concluiu descrevendo a sua ação. E foi com Pierre Curie que Curie se casou e formou dupla genial em tudo que pesquisou. Juntos viraram Nobel, esse casal de laurel que a química abraçou. Merri conseguiu chefia em grande laboratório, simplesmente na Sorbonne, pelo seu saber notório. Seu marido assumiu o que ela conseguiu e fez grande relatório. Merri Curie viveu com grande sonhadora, para virar uma sumidade, também foi uma sofredora. E na arte foi gigante, ela foi tão importante, magnânima professora. Deu aulas particulares a filhos da burguesia para conseguir recursos para viver seu dia a dia. Em núcleos oficiais, seu nome está nos anais, mestra em pedagogia. Em Sorbonne é a primeira mulher como professora, trajetória pioneira, também muito promissora. Mãe da radioatividade, verdadeira sumidade, Merri grande vencedora. Irene Joliot-Curie, sua filha tão querida, orgulho para da mãe, genial e destemida, ensino cooperativo e serviu de incentivo e a missão foi assumida. Reuniu os cientistas com quem tinha amizade para ajudar a criança a ter uma atividade que pudesse despertar e até se interessar por ciência de verdade. Um escândalo amoroso, depois que enviuvou com um físico casado, ela se relacionou. Se chamava Paul Langarze e a força era sem fim e bem rápido se espalhou. Fazer a 44 adiante. Vou fazer aqui a 44. Um escândalo amoroso, depois que enviuvou com um físico casado, ela se relacionou, se chamava Paula Gravin. A fofoca era sem fim e bem rápido se espalhou. O Núcleo Rádio Paris foi dela a fundação e que hoje, para a ciência, continua sua ação. Pioneirismo na sina, única lápide feminina presente no panteão. Livro Radioactivité também é um pioneiro a tratar de um assunto que correu o mundo inteiro. Foram muitas traduções, o fruto dessas lições de saber tão verdadeiro. Merri Curie, a semente que a ciência germinou, descobertas valiosas que o mundo transformou. A seguir a sua trilha, a ciência, sua filha, com carinho abraçou. Merri Curie visitou e se encantou pelo Brasil, pelas águas de Lindóia, grande interesse surgiu, com poderes minerais e radiações cristais, Merri Curie descobriu. Essa super cientista, pra ciência, um poema, sua história, trajetória, foi pra tela do cinema, a campeã de Nobel, desse meu simples cordel, simplesmente virou tema. O seu nome está guardado para sempre na história. A Fórmula 96, na tabela, é notória. Curie é uma homenagem, casal Curie na imagem da ciência e da glória. Com esses 4 dos 12 apóstolos da ciência que serviram a humanidade, encerramos essa live, que é um projeto apoiado através da Lei Aldir Blanc de fomento à cultura, pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e pela Secult4. Eu, Hanna Teixeira, agradeço em nome de Pedro Sampaio e toda a equipe do Grupo Lente Digital de Comunicação e convido vocês a assistirem a nossa próxima live. Fiquem ligados e compartilhem.